muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e falo diretamente com você aqui da cidade de Braga, da Lagoinha de Braga. Então me acompanhe aí em mais um estudo bíblico e vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um alerta que o apóstolo Pedro nos deixa lá no capítulo 5, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e verso 9. Ali o apóstolo vai nos mostrar um fato e eu e você precisamos estar alertas sobre esse fato e vigiarmos diariamente, constantemente. Então vamos lá, 1 Pedro 5, dos versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Queridos, na semana que passou, eu fui a uma cidade chamada Castelo Branco gravar o programa No Caminho. E lá nós conhecemos um jardim chamado Jardim Episcopal, ou como é conhecido hoje, o Jardim dos Príncipes. E naquele jardim, nós vamos ver uma entrada muito bonita, feita ali com azulejos portugueses. Nós vamos achar ali, queridos, aquele tanque de Betesda. Nós vamos encontrar Moisés com as tábuas da lei na mão. E naquela representação ali está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos encontrar um outro pavilhão com as estátuas dos apóstolos, também do mártir Estevão. Vamos encontrar a estátua dos evangelistas. Vamos encontrar estátuas de alguns reis. Vamos encontrar uma parte cheia de fontes, uma fonte no meio, duas à esquerda e duas à direita, mostrando ali as chagas de Cristo. Mas de repente, meus irmãos, no meio desse jardim lindo, que foi planejado ali, que foi inspirado no Éden, assim como eram os jardins medievais, se inspiravam no Éden, esse jardim ele é muito maravilhoso. Quando então a gente caminha por ele, a gente vê uma estátua de Satanás. E ao ver aquilo, queridos, no meio daquele jardim tão lindo, Deus ministrou algo no meu coração. Você imagina, se aquilo ali estava a representar o Éden. O Éden foi um lugar que o nosso Deus e Pai, Ele fez com todo amor para que aquele primeiro casal ali habitasse, Adão e Eva. Ali, queridos, até aquele momento não havia pecado, havia a presença de Deus, era tudo muito maravilhoso, mas apesar de todas as circunstâncias serem boas, favoráveis, a serpente estava ali. E eu fico imaginando, queridos, aquele jardim estava tudo tão maravilhoso, palavra que glorificava o Senhor, história que remetia a homens de Deus, tudo feito com muito bom gosto, com tudo do bom e do melhor, mas Satanás estava ali. Então, ao ver tudo aquilo, isso aqui, queridos, me remeteu a esse alerta que o apóstolo Pedro nos dá. Porque ali no meio do jardim estava Satanás. Aqui, queridos, enquanto nós vivemos a nossa vida, enquanto nós caminhamos a nossa jornada rumo à cidade celestial, o inimigo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, pronto para nos devorar. Mas aí vem o apóstolo Pedro e nos deixa esse alerta. Estejam alertas e vigiem. Ou talvez na sua tradução, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, está ao seu derredor como um leão que ruge, pronto para devorar alguém. Queridos, que eu e você estejamos sempre alertas para que a gente não caia em tentação e da tentação caiamos em pecado. Porque nós sabemos, queridos, que ali no Éden, infelizmente, Adão e Eva foram tentados e ali eles desobedeceram a Deus e pecaram. E assim veio a queda do homem. Então, a Bíblia liga todo esse sofrimento ao pecado.
E é isso que eu quero compartilhar com você também no dia de hoje. Às vezes eu e você estamos em sofrimento por causa de escolhas que nós fizemos, por causa de decisões que nós tomamos. E hoje estamos ali sofrendo como consequência daqueles atos, daquelas decisões. Mas também nós vemos na história, que nem sempre nós sofremos por causa de coisas que eu e você cometemos. Às vezes nós sofremos por causa de coisas que outros cometeram, por causa de decisões de outros, por causa de pecados de outro. Então, por exemplo, se você me assiste aí de alguma cidade do Brasil e na sua cidade às vezes há bala perdida, às vezes há ali um tiroteio, ali uma facção brigando com outra facção. Então aqueles homens ali, queridos, estão destruindo, estão matando uns aos outros, mas passa ali, coitado, um trabalhador na rua e aquela bala o atinge. Então ele sofre, ficando ali paralítico ou chega até a óbito. Ele sofre, a família sofre e ele está sofrendo não por causa de um pecado próprio, mas ele está sofrendo por causa de um pecado alheio. E talvez esse seja o meu e o seu questionamento. Quantas vezes talvez você olha para uma situação dessa e pensa no íntimo do seu coração, mas não é justo. Mas isso não é justo. Por que ele sofreu se foi outro que fez? Por que nós estamos a sofrer se foram outros que fizeram? Talvez você olhe para a situação do mundo e pense, mas por que lá na África há tanto disso? Por que eles sofrem tanto? Queridos, é claro que o sofrimento é um mistério na Bíblia, mas tem coisas que nós podemos explicar. Por exemplo, essa questão quando a Bíblia liga o sofrimento ao pecado, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia nunca, queridos, fala que a dor e o sofrimento são justos. Não, de forma alguma. O que a Bíblia nos mostra aqui, queridos, é que o mundo está em pecado. Então, de quem quer que seja a culpa por esse pecado, quem quer que seja que esteja pecando nesse momento, há algo que nós chamamos aqui, a culpa é o pecado em nosso universo. Então, quando a Bíblia liga o sofrimento ao pecado, é como que ela está dizendo para nós, o pecado está no mundo, o pecado está no universo, então é como se isso fosse uma causa básica do sofrimento. O mundo está em pecado, o universo está em pecado e isso traz sofrimento. Então que eu e você possamos estar alertas sempre, queridos, para não cairmos nas armadilhas que o inimigo prepara contra as nossas vidas, para que a gente também não incorra em pecados e distanciamento do Senhor. Tudo que o Senhor criou, queridos, foi bom. Tudo que Ele criou de forma perfeita, mas o pecado, ele destruiu o modelo de sociedade planejado por Deus. E hoje eu e você, que somos filhos de Deus, que já fomos ali transportados do império das trevas para o reino da sua luz, eu e você hoje, que já não somos mais escravos do pecado, eu e você, queridos, temos uma missão de sermos luz neste mundo em trevas e também levarmos essa mensagem de salvação para tirar todos aqueles que ainda estão sobre a escravidão do pecado. Mas eu e você sabemos que ao fazer essa missão, que ao vivermos com testemunho de Cristo nessa terra, o inimigo vai se levantar contra nós. Nós temos um adversário, o diabo, que está ao nosso derredor, como um leão que ruge, pronto para nos tragar. Então eu e você precisamos estar alertas. Então eu quero começar a ver com você parte por parte desse verso. Quando eu leio esse verso, então, o capítulo 5, verso 8, eu vejo aqui que Pedro me traz um fato. Que fato é esse? Satanás, o vosso adversário, anda em nosso derredor. Queridos, quer eu creia que Satanás existe, quer você creia que Satanás exista ou não, fato é que isso está registrado na Bíblia Sagrada. E se nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus e que com todo o controle e soberania Deus fez com que esses livros aqui entrassem para esse cânon, então, querido, se está na Bíblia, é verdade, creia alguém ou não, a Bíblia está trazendo um fato, uma realidade espiritual para nós. Satanás existe e ele está ao nosso derredor, pronto para nos tragar. É a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que o apóstolo Pedro nos revela aqui é a forma como esse adversário age. Ele diz, como um leão que ruge.
como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, assim como o leão, ele astutamente, ele procura a sua presa, ele analisa aqueles a quem ele vai atacar. E chega naqueles mais fracos, naqueles que estão mais doentes, naqueles que estão mais distantes, mais isolados. Assim como um leão analisa a presa antes de atacá-la, assim também o inimigo faz conosco. Aqui é uma comparação em relação ao comportamento desse animal ao atacar a sua vítima. E um terceiro ponto que o apóstolo nos apresenta aqui nesse verso. Então ele nos apresenta uma realidade espiritual, mostra como que esse inimigo, ele age, e ele também nos mostra uma saída. Ele nos traz aqui, queridos, uma arma de defesa. Sede sóbrios, sede vigilantes e fiquem firmes na fé. Então eu gostaria de ver com você esse primeiro ponto, o fato. Queridos, ele está dizendo então que Satanás ou o diabo, ele está ao nosso derredor. Então existem forças malignas à nossa volta que estão agindo contra nós, contra a igreja de Cristo. E por que ele age contra nós? Queridos, primeiro, para nos tirar do único caminho verdadeiro que nos leva ao Pai. Segundo, para impedir a nossa comunhão com o Pai, para nos tirar da comunhão com o Pai. E também, queridos, para nos desviar dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então ele age contra as nossas vidas, nos tentando, queridos, ali nos desviar dos caminhos do Senhor. Quando eu olho aqui essa palavra, adversário, vosso adversário, e a gente analisa isso no grego, literalmente quer dizer um oponente legal numa ação judicial. E ao analisar o diabo, significa caluniador. Então, o diabo, ele é alguém que, queridos, ele maldiz o cristão, ele maldiz o crente, o filho de Deus. E ele, queridos, ele semeia discórdia no meio do povo de Deus. Semeia discórdia entre irmãos, semeia discórdia entre os homens e Deus, e também tenta ali, queridos, nos acusar perante Deus e colocar Deus contra nós. Como assim? Nós vemos que muitas vezes, por nós não entendermos certas situações, o inimigo ele sopra na nossa mente e vai dizendo pra gente assim, tá vendo? Você tá nessa situação e Deus não se importa com você. Ou ele vira para você e fala assim, onde está o teu Deus que te deixou chegar nessa situação, que ainda não te socorreu? Deus te abandonou, Deus não te ama. E ele vai soprando essas mentiras na nossa mente para nos colocar contra o nosso Pai. E da mesma forma, ele comparece lá como esse acusador perante o reto juiz e nos acusa ali. E ele chega aqui e fala assim, tá vendo o homem que você criou com tanto amor? Tá vendo o homem que você criou, a sua imagem e semelhança? Esse homem te desobedece o tempo todo. Esse homem não tá nem aí para você. Jó, nem fale de Jó para mim, Deus. Jó, o Senhor favoreceu ele em todas as coisas, é claro que Jó vai ser fiel ao Senhor. O Senhor deu tudo para ele, como se o amor, a fé de Jó fossem interesseiras. Então, em todo tempo, o inimigo ele tenta semear essa discórdia, até entre os irmãos, na igreja. E enquanto ali nós estamos naquela discórdia, nós estamos brigando entre nós, o inimigo está vindo contra nós e nós ali distraídos, não percebemos o seu ataque. Mas ele vem contra nós também com perseguições, com calúnias, com mentiras, com difamações, denegrindo a nossa imagem, as nossas ações, para que a gente chegue, querido, a desistir de tudo, desanimar com a fé, desanimar com a igreja, desanimar com os irmãos, desanimar com o povo de Deus e falar assim, estou cansado. Ele vem com a gente trazendo perseguição, trazendo desânimo, trazendo essas contendas e trazendo também, queridos, tentação. Ele serve para nós todos os dias ali um banquete para ver se a gente come daqueles manjares da mesa do rei, para ver se eu e você, queridos, escolhemos os prazeres transitórios desse mundo. Todo dia ele nos tenta, mas lembre-se, guarde algo no seu coração. Talvez você esteja sendo tentado no dia de hoje, e ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, mas Jesus, queridos, não pecou em nenhuma das situações. Então eu e você, nós precisamos orar, até para não sermos tentados, como na oração do Pai Nosso. Jesus, Senhor, Pai Nosso,
não nos deixes cair em tentação. Então a gente vigia até mesmo antes da tentação, até mesmo antes do ataque vir. Nós temos que estar em constante estado de alerta. E aí, queridos, eu chego no segundo ponto, a ação. Como que esse inimigo aqui, então, ele age como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, como um leão faminto, que está ali sempre à procura de mais uma vítima. E como eu te disse, o leão fica ali de espreita, procurando ali num bando aquele que ficou para trás, aquele que está distraído, aquele que está fraquinho. E na hora que ele vê, ele vai lá então e ataca. E Pedro nos alerta com essa comparação. Ele está ao vosso derredor, como esse leão. Então, queridos, quando é que nós nos tornamos presas fáceis para esse adversário? Quando nós nos isolamos e ficamos sozinhos, quando nós perdemos a comunhão com a nossa família, quando nós perdemos a comunhão com os irmãos, quando nós estamos ali em desavenças, quando nós estamos com o coração cheio de mágoa, cheio ali de falta de perdão, queridos. Todas as situações são brechas para que o inimigo entre ali na nossa vida e nos ataque. E tudo isso nos distrai, nos enfraquece. E nós precisamos estar alertas e não nos distrairmos com essas coisas, queridos, diárias na nossa caminhada. Porque nosso foco, queridos, é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso foco é completar a jornada e chegar na Nova Jerusalém. Nós não podemos distrair com bobeirinhas aqui, outra ali, com picuinhas. Nós precisamos nos manter alertas e vigilantes, porque o inimigo está doido para nos atacar e nos impedir de chegar no nosso alvo. Então, o que eu quero aconselhar você é que em períodos de desânimo, procure estar com pessoas que amam você, procure estar com os irmãos da igreja em quem você confie. Em períodos de sofrimento, busque ainda mais ler a palavra de Deus, busque ainda mais Deus em oração, para que Ele te conforte. Em períodos, queridos, de feridas, em períodos ali, queridos, onde nós estamos magoados, machucados, libere perdão, não fique ali cultivando aquelas feridas e aquela mágoa. Libere logo esse perdão. O inimigo, queridos, eu gosto muito daquele verso que está lá em João capítulo 10, porque ali mostra a ação do inimigo e mostra justamente a ação de Jesus. Ali naquele verso, João 10 diz assim: o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, quem chega aí querendo destruir o ministério de um irmão e do outro? Quem fica aí inventando contendas entre um irmão e outro? Quem fica aí inventando, queridos, coisas entre um pastor e outro, entre uma denominação e outra? Quem que fica aí em guerra, dividindo o reino, ao invés, queridos, de somar no reino? Isso, queridos, não são ações de Deus. O inimigo veio para matar ministério, para matar vidas, para destruir vidas. Ele veio ali, queridos, para matar, roubar e destruir. Mas, continua o verso 10. Jesus veio para que tenham vida, e vida em abundância, queridos. Oh, queridos, nós devemos produzir vida. A nossa vida deve gerar vida. Dos nossos lábios deve sair bênção e não maldição. De nós devemos produzir e exalar amor e não confusão. Nós não temos um Deus de confusão. Não há ali aquele fogo estranho no meio da igreja, não é? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Pai. E se Ele é amor, eu e você devemos refletir amor, misericórdia, graça uns para com os outros. E o terceiro ponto, queridos, é aqui justamente a saída que ele traz para a gente, a arma ali nossa de defesa. Então ele mostra para mim e para você: sede sóbrios e vigilantes e fiquem firmes na fé. Talvez você pergunte assim: pastora, mas eu não sei o que é esse negócio de ser sóbrio, o que é ser de sóbrios, né? E aí então nós aprendemos, Pedro também vai usar isso no capítulo 1, no verso 13, vai usar no capítulo 4, verso 7, mas essa sobriedade fala de um estado mental, de um estado espiritual. Ou seja, queridos, quando eu tenho sobriedade, eu sou uma pessoa constante.
constante na minha fé, constante na minha caminhada com Cristo. Não é aquela coisa, queridos, que qualquer vento me leva. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não quero estar na igreja. Hoje eu assumi o ministério, amanhã eu estou entregando o ministério. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu estou com o mundo. Não é um pé na igreja, outro no mundo, não é isso. A sobriedade é essa mente alerta, essa mente vigilante, essa sobriedade mental e espiritual do crente, do cristão, essa constância na sua caminhada e na sua fé. Mas é também um domínio próprio, porque nós sabemos que a carne milita constantemente contra o espírito. Então todos os dias eu e você devemos ali ganhar essa batalha. Na guerra contra a carne e o espírito, nós devemos alimentar mais o espírito, para que todos os dias ele saia vitorioso, que o espírito nosso sempre prevaleça sobre a carne. E isso é domínio próprio. Dominar, queridos, a nossa carne dessas paixões do mundo, dessas tentações do mundo. E também essa determinação moral de viver pelos princípios de Deus, pelos princípios do reino de Deus, pela palavra de Deus e obedecê-la. Então, isso é um conselho aqui do apóstolo Pedro para a gente: sede sóbrios e também vigilantes. E o que quer dizer, queridos, vigilantes? Queridos, quer dizer que apesar de eu e você sabermos que Deus, Ele é soberano, que Deus possui o controle das coisas na sua mão, nós não podemos negligenciar a nossa parte. Ou seja, nós não podemos viver uma vida cristã de qualquer jeito. Afinal, esse adjetivo que nos é atribuído, essa identidade, eu sou cristão, isso quer dizer, queridos, como ali na Bíblia, quando os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos, isso quer dizer pequenos cristos. Olha o testemunho que eu e você carregamos. Por isso nós não vivemos uma vida cristã de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós não somos negligentes na nossa caminhada da fé e nem negligentes nessa identidade. Eu sou filho de Deus. Nós precisamos cuidar desse templo, que é o Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, nos guardar da aparência do mal. Nós precisamos viver de modo digno e principalmente nos lembrarmos diariamente que por mais que todas as coisas nos sejam lícitas, nem todas convêm para um filho e uma filha de Deus. Então isso é vigiar. E que eu e você possamos estar vigilantes, queridos. Possamos estar sóbrios e também possamos estar vigilantes. Mas ele traz ainda no verso 9. Permaneçam firme, resiste-lhe firme na fé. Esse resiste-lhe firme na fé é permanecer firme na fé. Ou seja, queridos, eu continuo vivendo de acordo com a palavra de Deus. Na medida em que eu conheço a sã doutrina, na medida, queridos, em que eu obedeço a Deus, tanto essa obediência como esse conhecimento da palavra de Deus, esse crescimento no conhecimento de Deus, com a obediência a Deus, isso me fortalece e me ajuda a resistir a essas ciladas do diabo, a esses investimentos, a esses ataques. E queridos, quando você fala sobre essa questão de resistir, há também aqui em Tiago, você vai ver no capítulo 4, no verso 7, deixa eu ver se eu consigo abrir para você aqui, que está muito vento, 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Queridos, presta atenção nisso. Ele fala algo muito interessante aqui: submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Repare que Tiago coloca numa crescente, numa progressão. Primeiro, submetam-se a Deus. Dependendo da sua tradução, está sujeitem-se a Deus. Então, depois que eu obedeço a Deus, depois que eu sujeito a Deus, ou seja, quando eu me sujeito, quando eu sou submisso ao Senhor, aos ensinamentos do Senhor, quando eu sou submisso à autoridade de Deus, quando eu sou submisso a essa autoridade de Deus, Ele me concede autoridade para resistir ao diabo. É por isso, queridos, que nós entendemos nesse verso que para resistir ao diabo, nós precisamos primeiro nos submetermos a Deus. Então é assim, com sobriedade, com vigilância, com sujeição a Deus, é que eu e você resistiremos ao inimigo e as armas forjadas dele contra as nossas vidas não prosperarão. Ele fugirá
de nós. Não é nós que vamos fugir dele, não é nós que vamos temê-lo. É ele quem, queridos, ao chegar perto de nós, fugirá, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E eu quero terminar trazendo para você um versículo de encorajamento que está lá, queridos, em Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32. Você sabe que ali o rei Ezequias, ele foi fiel ao Senhor. E é interessante que o capítulo 32 começa dizendo de tanta fidelidade. Então mostra ali que ele estava reto naquela ocasião, né? Ele estava reto perante o Senhor, ele tinha sido fiel ali perante o Senhor. Mas mesmo assim, ele estando certo com o Senhor, houve um ataque de um rei chamado Senaqueribe. E ele então toma Judá e fica ali ao derredor de Jerusalém. Queridos, isso é interessante. O inimigo está ao nosso derredor. Aquele inimigo estava ao derredor de Jerusalém. Guarda algo no seu coração. Eles estavam de fora, o inimigo está fora de nós, ou seja, ele não está em nós, porque em nós habita outro, em nós habita o Espírito Santo. Ele pode estar ao nosso derredor, mas em nós está alguém que é muito maior do que ele, que é muito mais poderoso que ele. Então você não precisa temer o inimigo, você não precisa ficar com medo dele, porque maior é o que está com você do que aquele que está com ele. E nós vemos ali que esse rei, quando ficou sabendo desse ataque, ele tomou algumas providências. Ele ali, queridos, ele não alimentou o inimigo. Nós vemos ali que ele fechou todas as brechas que haviam no muro do castelo. E ele construiu uma torre de vigia, onde ele ficou alerta para ver se o inimigo se aproximava. E ele, querido, fez armas ali para aquele exército. E eu e você devemos nos revestir da armadura, sempre da armadura de Deus. E essa armadura de Deus é o nosso estilo de vida. Mas eu quero deixar aqui para você esse encorajamento, essas palavras que estão lá em Crônicas, capítulo 32. Queridos, a partir do verso 7, para você terminar encorajado e cheio aí, queridos, da presença do Senhor, e que essa palavra fortaleça a sua alma e também renove as suas forças. Diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria. Não desanime por causa dessa tribulação. Não desanime, queridos, por causa do inimigo. Não desanime por causa das pessoas que têm te machucado no meio do caminho. Presta atenção. Não desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Conosco está um poder maior do que o que está com ele. E ele continua no verso 8. Com ele está somente o poder humano. Com ele, com aquele exército, todo mundo que se colocou ali contra Jerusalém. Com ele está maior, com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Então, queridos, não tenha medo. Muito maior, mas muito maior e muito mais poderoso é o nosso Deus, que se coloca ao nosso lado, que está conosco e peleja, querido, as nossas batalhas. É Ele quem peleja, é Ele quem luta as nossas guerras. Não temas, maior é o que está em você. Apenas sede vigilantes, sede sóbrios, porque o inimigo está pronto para te devorar, mas não vai conseguir, porque você vai resistir no poder de Deus e ele fugirá de você. Deus te abençoe e até quarta que vem.